Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você mais uma vez me dá permissão de entrar na sua casa. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. E hoje nós vamos compartilhar a mensagem que tem o seguinte tema: Filho sábio versus filho tolo. Em Provérbios capítulo 10, verso 5, eu convido você a já deixar a sua Bíblia preparada para nós entrarmos na mensagem. E eu convido você a me acompanhar aqui nesse canal, me acompanhar aqui nessa plataforma, caso ainda você não esteja inscrito aqui. E eu peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que você possa informar através da sua curtida, do seu comentário e do seu compartilhamento que você está gostando desse vídeo, que você está gostando desse conteúdo e que você recomenda para que outras pessoas possam ver. Quando eu peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, é para que você, através desse gesto simples, rápido e gratuito, você possa informar que você está gostando do vídeo, que você está gostando do conteúdo que eu estou postando aqui, você está gostando das mensagens, está gostando do que você está vendo e que você recomenda esse conteúdo para que outras pessoas possam também ser abençoadas, também receber da parte do Senhor o que Ele tem me dado para poder entregar aqui. Dito isso, vamos então ao roteiro do vídeo de hoje. Eu vou começar fazendo, mais uma vez, compartilhando com vocês uma ilustração do Reino de Deus. Em seguida, eu vou falar para vocês sobre o meu livro. E aí eu entro com o conteúdo da mensagem. E quero lembrar você, continue combatendo as fake news. Os textos referentes a esse assunto estão aí nos comentários. Continue checando as informações que você vê na internet, que você vê em tudo que é lugar, tá? Os links para você entrar lá nos sites, para você verificar se a notícia é verdadeira ou é falsa, estão aí também. Estão nos comentários. E para que você possa adquirir cada livro meu, os links de venda também estão nos comentários. E outra coisa que eu quero compartilhar para você, eu tenho aí 2 comentários nos quais eu compartilho links, sites para que você possa cadastrar seu currículo e poder então dar prosseguimento aí à sua carreira profissional. Amém? Vem comigo! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Continue me acompanhando aqui nessa plataforma. Quando você curte, comenta, compartilha e manifesta o seu gosto de estar aqui me acompanhando, quando você faz tudo isso num gesto rápido, simples e gratuito, você está informando que você está gostando do conteúdo, está gostando da plataforma, está gostando desse vídeo especificamente e que quer recomendar para outras pessoas. Eu peço que você faça isso por mim e me ajude a pregar o Evangelho. Vamos lá. Compartilhar com vocês aqui uma ilustração do Reino de Deus. A viúva avarenta e o advogado. Vamos lá. Certa feita, havia um fazendeiro, casado, não tinham filhos, o homem tinha várias terras, mas morreu. Então a viúva, tecnicamente, era a única herdeira de tudo. O que acontece? Para ela poder fazer o inventário, levantar tudo que o marido tinha, ela precisaria verdadeiramente levantar, fazer o inventário e teria que contratar um advogado para que ela pudesse então entrar lá judicialmente na partilha de bens. Ou seja, tudo isso feito mediante a prestação de serviço de um advogado. E ela então procurou um advogado amigo do seu falecido marido, que cuidava dos negócios dele. O advogado deu a ela todas as orientações, mas ela, na sua avareza, na sua mesquinhez, ela não quis pagar pelos honorários advocatícios. Por quê? Porque as terras
do marido dela não estavam numa situação regular. Ela teria que regularizar tudo, e nisso ela teria que gastar dinheiro para que então ela pudesse se habilitar ao inventário da herança, essas coisas que levam tempo. Tá? Ela precisava legalizar tudo, mas ela não quis fazê-lo. Ela achou que o juiz ia olhar ia olhar os olhos azuis dela, os cabelos brancos dela, sei lá o que ela pensou, por ela ser uma viúva, o juiz ia simplesmente conceder a ela a propriedade de tudo. Sendo que o juiz ele julga pelas provas que ele tem nas mãos. Segura essa informação que ela vai ser importante lá na frente, na conclusão dessa ilustração. Pois bem, então ela não quis pagar pelos honorários do advogado, não quis pagar e tal, deixou rolar. O que aconteceu? As pessoas que eram proprietárias lá das terras lá, que o marido dela tinha comprado, mas não tinha regularizado, as pessoas foram entrando na justiça, reivindicando que era dela de direito, foram entrando na justiça, entrando, e ela não tinha advogado, foi perdendo os prazos, o negócio foi a revelia, até que quando ela sentou diante do juiz para poder ter o julgamento e o juiz dar o veredito, ela, sem ter entregado documento nenhum, perdido todos os prazos, o que aconteceu? Ela perdeu o processo. Como eu falei, o juiz ele não julga pela aparência da gente, ele julga pelas provas que ele tem nas mãos. E o que aconteceu? Ela perdeu foi tudo. Moral da história, eu quero compartilhar duas coisas aqui com você que são bem interessantes. Primeiramente, com relação à viúva e o comportamento dela, a avareza. A avareza, a gente costuma ouvir dizer que é um dos 7 pecados capitais, junto com a gula, a ira, a cobiça, a luxúria, a vaidade. 7 pecados capitais no total, certo? A avareza é um deles. Biblicamente falando, a avareza, ela dá direito a um passaporte direto para o inferno, quando a pessoa morre nessa condição aí de avareza, de ser avarento. Aí direto para o inferno, só você conferir na sua Bíblia aí. Tá? Porque as pessoas se preocupam muito em usar a Bíblia para falar que homossexuais vão para o inferno. Verdade, mas não são só. Adúlteros vão para o inferno, vão juntinho, de mão dada com os homossexuais. Esses pregadores que tem aí, que batem direto aí verbalmente nos homossexuais, alertando a eles que eles vão para o inferno, se esquecem de falar que adúlteros também vão, se esquecem de falar que ladrões também vão, se esquecem de falar que glutões também vão, avarentos também. Então a avareza dá direito a esse passaporte para o inferno. Então, se você que está vendo esse vídeo aí, você tem essa condição de ser avarento, pão duro, sabe? Tem nada a ver, vigia com relação a isso aí. Ser zeloso com as finanças não significa ser avarento, tá? São coisas bem distintas. Ser zeloso com as finanças é você saber administrar os seus gastos. Não significa que você tenha que viver mal, tendo condições para viver bem. Tipo o Nonô Correia. Quem lembra dele? A minha geração lembra do Nonô Correia, personagem do Ari Fontoura da novela Amor com Amor se Paga. Só se pesquisar na internet aí. A minha geração lembra do Nonô Correia, que fez um baita de um sucesso. As gerações mais novas vão lembrar do Conde Klaus, da novela Chocolate com Pimenta, que basicamente fazia as mesmas coisas que o Nonô Correia fazia. Aquilo ali é o exemplo clássico de ser avarento, de ser pão duro. São dois exemplos. Homens que tinham dinheiro poderiam viver com uma qualidade de vida bem melhor e viviam de forma miserável. Isso é ser avarento. E não é isso que Deus... E Deus não se agrada de avareza. Se você tem condições de viver bem, você pode viver bem. Mas isso não significa dizer que você tem que ser perdulário, desperdiçador. É bem diferente. Viver com qualidade de vida, mas tendo cuidado para poder preservar um dinheiro para um futuro, para qualquer necessidade que seja emergencial, precisa, tá? É bem diferente. Aí eu recomendo a você comprar meu livro, Dinheiro Nosso de Cada Dia. Está disponível na Amazon, no formato digital. Só você clicar no link de vendas aí do meu livro, que você vai entender exatamente onde eu quero chegar
com relação a esse conceito da avareza. A outra coisa que eu quero compartilhar com você dentro dessa moral aí, dessa ilustração do reino de Deus. No mundo espiritual, nós também precisamos de um advogado. Lembra que mais cedo eu falei que o juiz, ele julga com aquilo que ele tem nas mãos, não é por causa da nossa aparência? Pois bem, nós sabemos à luz da Bíblia que Deus é o juiz. E Ele é quem haverá de dar o veredito. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E quando Deus dá o veredito, faz o julgamento, Ele faz com aquilo que Ele tem nas mãos, as provas que Ele tem nas mãos. E nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo o justo. Confere na sua Bíblia que Jesus Cristo é identificado como advogado. Se nós pecarmos, temos um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Ele está lá para nos defender, para apresentar as provas que ele tem diante de Deus para nos absolver. E qual é a prova principal que ele tem? A nossa confissão. A nossa confissão é a prova, perdão, a nossa confissão de fé, a nossa conduta, ela é o pagamento dos nossos honorários. E a prova que Jesus tem é a nossa conduta. Porque falar da boca para fora que Jesus Cristo é o Senhor é uma coisa. Agora, vivenciar isso é que é a questão. Lembra que a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Tá? Então, a confissão dos nossos pecados, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o honorário que nós pagamos para poder Jesus nos defender. E a nossa vida íntegra e reta diante do Senhor é a prova que Jesus tem para apresentar diante de Deus, que é o juiz. Porque Satanás, o nosso adversário, é aquele que ruge como leão buscando a quem possa tragar, é aquele que é o visitante, o viajante, que vive de rodear a terra. Ele está sempre catando provas contra nós para apresentar diante de Deus. E Deus sabe disso. Tanto sabe que ele desafiou o Satanás. Você viu lá o meu servo Jó? Ele é reto, ele é íntegro, ele teme a Deus, se desvia do mal. Então Satanás foi desafiado. Satanás não teve como... E para Satanás tocar em Jó, ele teve que pedir permissão ao Senhor. Então, grava isso aí, tá? No mundo espiritual nós precisamos sim do nosso advogado, que é Jesus. O honorário que temos que pagar é a nossa confissão, é a nossa rendição ao Senhor Jesus. É confessar que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. É colocar a nossa vida nas mãos dEle, não somente da boca para fora confessando, mas vivendo uma vida reta e íntegra, se desviando do mal, como a Bíblia fala sobre Jó, como a Bíblia fala sobre tantos outros. É uma luta diária para a gente se desviar do mal, porque o mal está aí, o diabo está como adversário rondando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a mesma Bíblia também nos diz que o anjo do Senhor está ao redor para nos guardar e nos proteger e nos livrar. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Continua aqui até o final, que tem muita coisa boa para você ainda nesse vídeo. Tem muito conteúdo legal para você receber da parte do Senhor. E eu desejo que Ele ministre o seu coração através dessa ilustração. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz esse gesto simples de curtir, comentar e compartilhar, e de continuar me acompanhando aqui nessa plataforma, você está informando aos algoritmos todos que tem por aí que você está gostando do vídeo, você está gostando do conteúdo e que você recomenda que outras pessoas possam ver. E eu quero que você recomenda aí, faz isso por mim. Mais uma vez eu quero apresentar para você o meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. É um livro que tem tudo para você ser abençoado na sua vida profissional. E por falar em vida profissional, aí nos comentários, tem 2 comentários aí com links para você clicar e visualizar ofertas de emprego. Vou repetir, não sou eu que estou dando emprego para ninguém.
Eu estou compartilhando os links para que você possa clicar, cadastrar seu currículo e ser abençoado, tá? E com relação ao livro, o link para você comprar está aí nos comentários também. Você clica, se você não estiver conseguindo clicar, se essa plataforma não está permitindo que você clique no link, é só você copiar o link, simples, você é inteligente, você sabe fazer, copia essa URL aí, esse link, essa URL, cola e você vai ter acesso ao livro e você consegue comprar. Simples o procedimento, tá bom? Vamos lá. Cuide bem da sua carreira profissional. Ele tem vários assuntos. Ele tem o assunto que eu trato sobre currículo, sobre redes sociais, quanto prejuízo causa o mau uso das redes sociais. Isso pode fazer pessoas perderem emprego. Isso, o mau uso das redes sociais pode fazer pessoas deixarem de trabalhar, podem ser demitidas se estiverem usando mal as redes sociais. Dinâmica de grupo, eu falo, entrevista de emprego, etiqueta corporativa. Eu quero me deter nesse assunto aqui da etiqueta corporativa, porque no dia a dia aí a gente vê inúmeros exemplos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver vídeos aí, ó. Atores que, eu vi um vídeo essa semana, atores que foram demitidos durante gravações de novelas, por exemplo, porque não souberam obedecer ordens de superiores, chegavam atrasados nas gravações, muitas vezes embriagados, muitas vezes até drogados. Tá cheio de exemplos aí, tá? Não vou citar nome de ninguém aí. Vimos recentemente um caso envolvendo o Botafogo, 2 jogadores que estavam em horário de trabalho. Sim, porque quando o jogador está concentrado, se preparando para jogar, vai viajar, ele está em horário de trabalho, certo? E quando o treinador dá aquela folga de tal hora a tal hora, beleza. Ele segue a vida dele, está de folga. Mas existe uma regra de conduta. Tem hora para voltar para dentro da concentração. E tem também como é que vai voltar, né? Então, beleza. Esse episódio que aconteceu recentemente, Botafogo foi jogar em Fortaleza. Isso tem uns 4 meses, 3, 4 meses. Foi jogar em Fortaleza, acabou o jogo, os jogadores receberam do técnico a liberação para ficarem aí 6 horas de folga. Dá um passeio, vai aqui, vai ali, vai colar, onde o cara vai não importa. Mas o treinador deu aquela hora determinada, tipo 2 horas da manhã, eles teriam que estar de volta na concentração, no hotel, ou seja, o local de trabalho dele. Que o hotel ali, ele não estava ali para passear. Ali não era ele não estava com a família para passear e dormir no hotel. Ali a dormida no hotel era horário de trabalho. O que os abençoados fizeram? Voltaram carregando as mulheres que eles conheceram na rua para dentro do local de trabalho deles. Foram punidos, foram afastados durante alguns jogos aí, coisa e tal, depois foram reintegrados ao grupo. Mas tipo assim, houve uma punição. Por quê? Porque esse é um procedimento errado. Nós não podemos, no nosso local de trabalho, levar namorado, namorada, marido, mulher, horário de trabalho, local de trabalho, principalmente para ter as coisas que tem que ter dentro de casa, dentro do quarto, coisas do casal. Então, estou dando exemplo para você, alguns exemplos para você de mau procedimento, mau comportamento, que se enquadra na questão da etiqueta corporativa. E nesse capítulo eu falo sobre o que a gente fala, o que a gente não fala no ambiente de trabalho, como a gente se dirige a superiores, a inferiores, a iguais. Quando eu falo superiores e inferiores, eu falo de escala hierárquica, não é dizer que fulano é bom, fulano é ruim, não, tá? Não tem essa de quem é melhor, quem é pior, não. Eu falo de escala hierárquica. Então, se eu tenho uma função e eu tenho um superior, um gestor, esse cara é superior a mim hierarquicamente. E se eu, de repente, tenho alguém que é hierarquicamente inferior a mim, que tem que atender alguma ordem que eu dê, é sobre isso que eu estou falando. Então, e etiqueta corporativa, o capítulo eu trato disso aqui, tá? E trato de vários outros assuntos, incluindo a questão do plano B, da pessoa se preparar para se aposentar. É necessário se preparar para se aposentar, é necessário a pessoa se preparar caso haja algum imprevisto
Vocês viram aí essa semana que passou o jogador uruguaio que de repente passou mal e faleceu. O que acontece? Quantos de nós estamos sujeitos a ficar doentes durante a nossa vida profissional? Temos que saber o que nós vamos fazer caso aconteça uma doença, caso essa doença seja incapacitante, certo? Temos que pensar em tudo, certo? Temos que ter planejamento, tá? Por exemplo, o jogador de futebol, de repente ele tem uma contusão séria e não pode mais jogar. E aí, como é que faz? O que vai fazer? Ele precisa ter uma opção. Para isso eu falo, tem um capítulo aqui inteirinho falando sobre a questão do estudo, a questão de você buscar sim melhorar sua empregabilidade, seu nível de escolaridade, porque você precisa ter esse preparo. Eu citei o exemplo de jogador de futebol que de repente machucou e não pode mais jogar, e aí? O que vai fazer? Não tem estudo, não conseguiu ganhar dinheiro suficiente, acabou a vida, vai morrer? Não, precisa ter outra profissão, precisa ter um preparo acadêmico para exercer outra coisa, outra profissão, ou dentro ou fora do futebol. Enquanto estiver jogando num clube bom, num clube grande, que paga em dia, que paga bem, precisa juntar dinheiro, precisa investir. Não é investir comprando um monte de carro de luxo, não. É investir comprando imóveis para alugar, é investir de repente abrindo um negócio. É investir no seu preparo acadêmico para depois poder ter outra profissão. É isso que eu falo, sabe? Então, cuide bem da sua carreira profissional. E eu tenho também aqui para compartilhar com você com relação a esse assunto uma questão muito importante. Tem muito profissional bom, mas que é soberbo. Quando está desempregado, por exemplo, se recusa a voltar ao mercado de trabalho em uma posição inferior, porque ele acha que ele não pode exercer uma profissão inferior, tendo ele já exercido uma profissão, um cargo acima. Por exemplo, o cara foi um gerente, aí está desempregado um tempão, aí se recusa a voltar como auxiliar de escritório. Não, tem que voltar como gerente. Não, não quer voltar, não quer voltar como assistente, não quer voltar como supervisor, não. Tem que voltar de gerente para cima. Não, tá errado. Eu vou te mostrar aqui, na prática, alguns exemplos reais. Vamos lá. Vou dar um exemplo para você. A novela Senhora do Destino. Atrizes consagradíssimas participaram dessa novela. Originalmente, a Suzana Vieira faria o papel da vilã, a Nazaré Tedesco. Outra atriz faria o papel da Maria do Carmo, que, segundo a Suzana Vieira deu uma entrevista recente, parece que a Regina Duarte era a atriz que tinha sido convidada ou sondada, ou enfim, mas por alguma razão qualquer a negociação não fluiu. Estou falando de atrizes consagradas, com décadas de carreira. Pois bem, aí remanejaram. Suzana Vieira passou para o papel da Maria do Carmo, foi o papel que ela fez, e convidaram a Renata Sorrah para fazer a Nazaré Tedesco. Renata Sorrah, experiente, décadas também de carreira, atriz consagradíssima. Vocês acham que ela foi soberba? Não, vou recusar porque ninguém me convidou antes, eu não sou plano B. Não, ela aceitou de boa, pegou o papel e arrebentou. Você conseguiu entender onde é que eu quero chegar? Então, pega a oportunidade, mesmo que aparentemente ela seja inferior ao seu cargo, ou que você não tenha sido a primeira opção, mas pintou a vaga para você, pega, faz o seu melhor, agarra. Eu falo sobre isso aqui, tá? Aqui tem conceitos muito interessantes que eu quero compartilhar com você através desse livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Está disponível para vendas, o link está aí nos comentários, como eu falei para você. Copia o URL, onde você estiver vendo aí na plataforma. Se você conseguir clicar e abrir, beleza, tem plataforma que vai permitir você fazer isso. Você vai clicar, vai direto para a página de venda e vai adquirir o livro. Vai receber na sua casa, confortavelmente, e vai seguir as formas de pagamento que o site tem, que é o site livro.vc. A gente fala livro.você, mas se escreve livro.vc. Se você não estiver conseguindo clicar no link nessa plataforma que você estiver vendo o vídeo, copie o link e cola lá na barra de endereço lá, na barra de endereço de internet lá em cima,
quando você clicar no Chrome lá, né? Copia, cola aquela URL lá e você abre o link de vendas no livro. Ou, se você preferir, digita aí no Google livro.vc. E aí você me procura lá. Escritor Márcio Ribeiro, procura o livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Estou dando várias formas para você adquirir o livro, tá bom? E eu espero que essa leitura possa trazer bênção sobre sua vida profissional. Cuide bem da sua carreira profissional. E é algo que está na Bíblia também, tá? Que de repente, por eu ser evangélico, você está vendo aí, pô, o cara está falando de um livro que não fala da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela fala que a gente também tem que cuidar da carreira profissional da gente. Que a gente tem que fazer bem feito o trabalho da gente. A palavra de Deus mostra bem claro, tá? Primeiro que Deus chamou todo mundo que estava trabalhando, não chamou ninguém desocupado, ninguém preguiçoso, ninguém vagabundo. Todo mundo trabalhava e trabalhava bem. Trabalho bem feito. Tanto era bem feito que Abraão era rico porque trabalhava, Isaac era rico porque trabalhava, Jacó, que depois se transformou em Israel, era rico porque trabalhava, Davi trabalhava cuidando das ovelhas, Moisés foi treinado na ciência e na arte do Egito, trabalhava cuidando das ovelhinhas lá do rebanho do sogro dele. Os discípulos de Jesus todos trabalhavam, o próprio Jesus trabalhava. Tá bom? Então a Bíblia fala muito claramente sobre cuidar da carreira profissional, sim, tá? Só para você ficar esperto aí, você que é crente, porque eu estou anunciando um livro que não é um livro que prega a palavra de Deus. Ele não prega a palavra de Deus, mas ele prega ensinos preciosos que estão na palavra de Deus. E um deles é cuidar da carreira profissional, faz parte. Porque tem crente que acha que é só botar o currículo na mesa de oração que vai conseguir o melhor emprego da face da terra. Nananina. Você acha que Deus vai recompensar preguiçoso? Você acha que Deus vai recompensar acomodado? E vai deixar de abençoar aquele que está se dedicando, que está estudando, que está buscando formação acadêmica, que está buscando especialização, que está trabalhando com excelência? Você acha que esse vai deixar de ser abençoado? E Deus vai abençoar o preguiçoso, o acomodado, o vagabundo que bota um currículo lá na mesa de consagração? Era lá. Se fosse assim, todos os crentes seriam prósperos e todos aqueles que não são crentes viveriam em miséria. E na verdade não é assim que acontece. Tem muita gente aí que nem crê em Deus e que é próspero financeiramente, próspero profissionalmente, porque cai dentro. A própria Bíblia diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Os filhos dos homens, nós temos que conquistar. E para conquistar essa terra temos que nos qualificar. Amém? Deus abençoe mais uma vez sua vida profissional. Cuide bem da sua carreira profissional. Link de vendas disponível nos comentários. E quando nos encontrarmos em alguma igreja, me procura. Eu tendo exemplar para você, você pode comprar comigo também, diretamente. Tem essa forma de venda também, tá bom? Vamos para o texto. Provérbios capítulo 10, verso 5. Filho sábio versus filho tolo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Continue me acompanhando aqui nessa plataforma. E o gesto que você faz muito simples de curtir, de comentar, de compartilhar e de continuar me acompanhando aqui, ou de passar a me acompanhar, é gratuito esse gesto. Você só vai gastar alguns segundos e esses gestos simples que eu falei para você, todos eles vão fazer com que os algoritmos reconheçam que esse vídeo, você está gostando dele, que ele está atendendo às suas necessidades e que você recomenda ele para que outras pessoas possam ver. E que você também recomenda meu conteúdo para que outras pessoas possam ver. Vamos lá. Filho sábio versus filho tolo. Provérbios capítulo 10, verso 5. A partir de agora. Vem comigo. O filho sábio faz a colheita no verão, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. Vou repetir o texto. O filho sábio faz a colheita no verão,
mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela possa se fazer viva, presente e real nas nossas vidas e nos nossos corações. Vamos falar durante esses minutos sobre o que vem a ser filho sábio e o que vem a ser filho tolo. Vamos lá. Filho sábio é aquele que ama, respeita e honra seu pai e sua mãe. Primeiramente porque a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E esse filho que honra pai e mãe é garantida a ele vida longa na terra. Então, são princípios básicos que estão na palavra de Deus sobre filho sábio. Inclusive é um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. É um dos 10 mandamentos, então já começa desde o princípio. E nós, infelizmente, temos visto nos dias de hoje uma profusão de filhos tolos, uma ausência de filhos sábios. O filho sábio, como nós lemos o texto aqui, ele faz a colheita no verão, certo? Ele é um filho prudente. O livro de Provérbios, ele tem vários textos que falam sobre filho sábio e filho tolo. Esse é um deles apenas. Tem vários outros, tá? E como eu tenho dito, quando eu prego sobre o livro de Provérbios, eu quero relembrar para você. Esse livro tem duas características que diferenciam ele de outros livros da Bíblia. Nós sabemos que Deus, ele inspirou inúmeros autores em épocas diferentes, e aí esses livros foram reunidos na Bíblia. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E o livro de Provérbios de Salomão, ele tem duas características. Ele é um livro universal, ou seja, ele é para todas as pessoas, independente de terem ou não alguma crença religiosa ou crerem em algum Deus. Diferentemente de outros livros que são direcionados para públicos específicos, embora ele tenha aplicabilidade para todas as pessoas. Tá? O Antigo Testamento, nos seus livros históricos, nos seus livros proféticos, no Pentateuco, ele tem toda uma estrutura de histórias que nos levam a meditar e aplicar inúmeras lições que tem ali para a nossa vida diária, certo? E o Novo Testamento também. As cartas de Paulo, as outras cartas, os evangelhos escritos por aqueles que acompanharam Jesus de perto, tipo Mateus e João, aqueles que pesquisaram para escrever, tipo Marcos e Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, contando a história da igreja primitiva. Então nós aprendemos coisas bastante preciosas. Os livros proféticos, que têm aquelas profecias que foram destinadas para povos específicos em épocas específicas, certo? Alertas da parte de Deus para povos ou para pessoas. Assim como cartas de Paulo, direcionadas para igrejas ou direcionadas para pessoas. O livro de Provérbios não, ele é um livro universal que pega todas as pessoas, em todas as religiões, ou mesmo sem religião, porque são princípios que falam de coisas de comportamento ético, de comportamento moral, coisas que abrangem todas as, estão acima das religiões. E é um livro atemporal, que vem no decorrer dos tempos aí. Uma linguagem que você vê que Salomão parece que está escrevendo agora, parece que está... A tinta da caneta de Salomão está fresquinha aqui, ele escrevendo esse texto aqui. Eu vou repetir mais uma vez. O filho sábio faz a colheita no verão, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. Então nós falamos que o filho sábio, ele tem como características amar, respeitar, honrar seus pais. O filho sábio tem a característica de ser um filho trabalhador. Durante o verão ele trabalha, ele não vai para a beira da praia curtir, ele trabalha. O filho sábio, ele se preocupa em estudar, progredir na vida. Ele se preocupa em, quando chegar à maioridade, arrumar um bom emprego. Ele se preocupa enquanto ele é criança, enquanto é adolescente, enquanto é jovem, que
que o pai e a mãe estão amparando ele para ele poder estudar, ele se dedica, estuda, se prepara, vai ao mercado de trabalho, consegue um bom emprego, se estrutura, na velhice ele ajuda, amparando o pai, amparando a mãe, muitas vezes. Filho sábio é isso. Filho sábio, mesmo de longe, ele chama o pai, chama a mãe no telefone, mesmo que more em outra cidade, mesmo que more em outro estado, mesmo que more até em outro país. Filho sábio é esse aí. Filho sábio, ele é educado com as pessoas. Filho sábio, ele dá orgulho para o seu pai, dá orgulho para sua mãe. E infelizmente nós, nessa geração de hoje, está muito em falta com relação a ser filho sábio. Infelizmente, muitos pais estão vivendo problemas sérios por causa de seus filhos, que estão muito longe de serem sábios, muito pelo contrário, são filhos tolos. Só que, infelizmente, vai aqui uma advertência para os pais, tá? Muitos pais são culpados, tá? Tem muitos pais que são extremamente frouxos na educação dos seus filhos, principalmente esses pais de hoje em dia. Porque alguém disse para eles que não pode disciplinar os filhos. Quem falou para você que não pode disciplinar os filhos? A Bíblia que não foi, porque a Bíblia fala o contrário. Inclusive o livro de Provérbios fala que o pai não pode negar a vara para disciplinar o filho, não. Não estou falando de espancamento, não, tá? Mas é necessário sim corrigir um filho. E se for preciso, não mata não, porque a minha geração, quando um pai e a mãe precisavam dar uma chinelada, dava. E ninguém morreu por causa disso. Como eu falei, eu não estou falando de espancamento, não. Espancamento é crime e pai que espanca filho tem que ir para a cadeia. Pai que espanca filho, mãe que espanca filho tem que ir para a cadeia. E se for possível que alguém tranque lá e jogue a chave fora. Mas disciplina tem que ter. Um castigo tem que ter. Uma punição tem que ter. Um filho não pode ser criado achando que ele vai fazer o que quer sem ter consequências. E é por isso que infelizmente essa geração nova está totalmente corrompida. Aí o que acontece? Quando vai viver em sociedade não consegue. Porque lá na casa, pai não corrigiu, mãe não corrigiu. Onde já se viu? Filho com controle da televisão na mão e ele que determina o que ele vai ver, o que ele vai deixar de ver. Onde já se viu? Isso é culpa do pai e da mãe. O pai e a mãe que tem que ter o controle da mão. Não, aqui vai ver o que eu determinar. Filho, tem que ter privacidade, aí se tranca no quarto, e aí se fica lá no celular direto, pai e a mãe não tem acesso. Filho não bota senha em celular para pai e mãe não ver. Ou se botar senha, por causa até de segurança na rua, o pai e a mãe tem que ter a senha. E o pai e a mãe tem a obrigação de fazer checagem. Passa teu celular aqui, ô bonitão. Passa teu celular aqui, bonitinha. Digitar a senha bonitinho lá. O pai e a mãe tem que ter a senha, digitar e ver o que o filho está vendo. E o filho que acha que é esperto, entrar em coisas que o pai e a mãe não vão poder ver, tipo assim, que aí apaga. O pai e a mãe que aprendeu a mexer um pouquinho com a internet consegue resgatar. Consegue. Então o filho é bobo, achando que vai tapear pai e mãe. Então, mas pai e mãe tem que ter o controle. Pai e mãe tem que ter liderança, tem que ter pulso. Então vai essa palavra aí para você que é pai, para você que é mãe. É você que determina o que entra na sua casa. E é sobre isso que eu vou falar no meu próximo livro. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Aguarda aí que em breve eu vou fazer um vídeo sobre o livro. Assim que tiver tudo prontinho, vou trazer ele aqui para você e vou colocar ele à venda aí. Tá? Vai ser meu próximo livro. Eu vou falar muito claramente sobre esse assunto nesse livro. Vamos falar um pouco sobre o filho tolo. O filho tolo, como eu falei, nos dias de hoje, está cheio deles aí. É o filho que faz parte da geração nem trabalha, nem estuda. Acorda tarde, não faz nada dentro de casa, é incapaz de pegar um lixo para jogar fora, é incapaz de lavar o copo que ele bebeu água, é incapaz de ajudar o pai e a mãe a fazer alguma coisa dentro de casa. É um verdadeiro parasita. Não tem um progresso na escola porque mal conseguiu lá
Isso se conseguiu terminar, né, um ensino fundamental, que tem uns que ainda largam no meio do caminho. Eu conheço aí um monte deles aí, que estão andando aí, ó, 18, 19, 20, 23, 25 anos. Mal tem o ensino fundamental. Alguns até conseguiram fazer o ensino médio aos trancos e barrancos. Agora, se mandar ler, vai gaguejar pra caramba. Vai ler errado, que nem o Chaves. Que nem o Chaves do seriado. Vai ler todo errado. E não vai nem entender o que lê. É o analfabeto funcional que eu costumo falar. Eu falei várias vezes quando eu falo do meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. É o verdadeiro analfabeto funcional. Ele sabe ler, mas não entende nada do que lê. Ele vê um noticiário aí, mas não entende nada do que a pessoa está falando. Tá me vendo aqui, tá vendo esse vídeo, não está entendendo nada do que eu estou falando. É o analfabeto funcional. Pois é. Filho tolo se enquadra nisso aí. Porque o cara que não trabalha, o cara que não estuda, o cara que não faz nada para ninguém, traz vergonha, como falei aqui. Ou melhor, Salomão falou aqui, vamos repetir. O filho sábio faz a colheita no verão. Já falamos sobre o filho sábio, quem é? É o trabalhador, é aquele que é educado, honra pai e mãe. Agora vamos lá. Aquele, o filho tolo, que dorme durante a colheita, é um filho que causa vergonha. Vamos lá. Que pai, que mãe vai ter orgulho de falar desse filho? Que não tem um estudo, que não tem uma profissão, porque não quis, porque é um preguiçoso, porque é um vagabundo, que é um parasita, um sanguessuga, um deitão. Que orgulho esse pai e essa mãe vão ter desse filho? Como Salomão fala aqui, é um filho que causa vergonha. Enquanto está todo mundo trabalhando, o bonitão está dormindo. Enquanto tá todo mundo está progredindo, o bonitão está para trás. Porque não quer nada. Porque não se movimenta. Os colegas dele já foram adiante. Os colegas dele já conseguiram galgar posições de destaque. Na verdade, os colegas dele já até se afastaram dele, porque já viram que ele é um tralha. E é aquilo, né? Águia voa sozinho. Nem voa com águia não. Já vi pregador falando aí, não, águia voa com águia. Se você estudar a biologia bonitinho lá, a ciência lá, você vai ver que a águia, ela voa sozinha. Você não vê bando de águia. Você não vê. A águia é solo. A águia voa sozinha. Então, eles já metem o pé, já se distanciam desse colega deles que é vagabundo, que é preguiçoso, que é deitão, que não quer nada com nada. Tá cheio desses aí. Tá cheio desses aí no dia de hoje. Você de repente é pai, é mãe de um desses aí. E você tá deixando. Você não tá botando esse vagabundo para acordar 6 horas da manhã para poder procurar um emprego, para poder caçar uma capina, para poder ocupar a mente, para poder ganhar um dinheiro, para poder se sustentar. E você que muitas vezes sustenta esse vagabundo, esse preguiçoso, essa preguiçosa aí, que anda com unha de acrigel, que é você que banca a unha de acrigel, anda com cabelinho escovado, que é você que banca o cabelinho escovado da piriguetezinha aí que você tá dentro de casa aí muitas vezes. É você que banca a piriguetezinha que vai pro baile, chega de manhã, você que banca. Você que sustenta, e não tem pulso para você poder chamar a bonita, aí vai se arrepender quando a bonita chega grávida. Aí depois vai chorar na igreja, vai pedir oração na igreja. Eu sei que de repente você pode até não estar gostando do que você está ouvindo, mas eu falo o que Deus manda falar. Por isso, como eu já falei para você em outros vídeos, eu não tenho compromisso financeiro, certo? Estou tentando usar uma linguagem educada. Eu não queria dizer que eu não tenho rabo preso, mas em português claro é isso, eu não tenho rabo preso. Quem me banca primeiramente é Deus, através da minha aposentadoria e através dos direitos autorais da venda dos meus livros, e é com você que eu conto para comprar meus livros. E quando eu falo de comprar meus livros, eu não estou pedindo dinheiro para você de graça. Me dá dinheiro aí. Eu não estou pedindo para você me dar dinheiro. Eu estou pedindo para você, eu estou anunciando o meu livro para você ser abençoado com o conteúdo que tem nele.
Eu tenho aí o link de Lodebar para Wonderland, no qual compartilho 11 testemunhos baseados em fatos reais de pessoas que foram ao fundo do poço e deram a volta por cima. Você faz a mesma coisa, copia o link, cola o URL do link lá no Google, entra no link de vendas e compra o livro. Versão impressa você vai adquirir no livro.você, no Clube de Autores e na Wiclap. Tá aí. E a versão digital na Amazon. Eu tenho aí o Dinheiro Nosso de Cada Dia, só tem versão digital na Amazon. Faz a mesma coisa. Tenho aí o Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. A versão impressa eu tenho aí para você no livro.você. Então eu não estou pedindo para você fazer Pix para mim. Que é isso? Mas quando eu chego para você e anuncio meu livro, eu estou compartilhando com você algo que eu escrevi, algo que eu tive inspiração, escrevi, me dediquei, estudei, pesquisei. E quando você compra um livro, você está adquirindo uma bênção para a sua própria vida. É claro que a leitura abençoa a sua vida. E o direito autoral da venda do livro, eu não sou hipócrita. O direito autoral da venda do livro me abençoa, óbvio. É de graça. Não. O direito da venda autoral do livro me abençoa, mas eu não estou pedindo a você um Pix. Eu estou anunciando para você um livro para que você possa comprar. E você ser abençoado com o material que chega na sua casa e eu recebo meu direito autoral. Então isso me deixa com liberdade, eu não tenho o rabo preso. Ou seja, ninguém vai me pagar R$300, R$500, R$1.000 de oferta para eu ficar preso e eu não poder falar aquilo que Deus manda falar. Porque eu vou ter que cativar os meus clientes. Já falei sobre isso semana passada. A pregação da semana passada, já li o texto para vocês e falei sobre isso. Então eu tenho essa liberdade para falar aquilo que Deus manda falar. Certo? Então, voltando aqui para aquilo que eu quero falar e vou caminhar para o final. O filho tolo é esse filho que causa vergonha para os pais. É muito legal quando um pai e uma mãe têm orgulho para dizer: poxa, meu filho se formou. Meu filho é formado em educação física, tem uma pós-graduação, tem uma carreira como professor. Minha filha é formada em jornalismo, tem MBAs voltados para a área de marketing, tem uma carreira. Pô, é um orgulho falar dos meus filhos. E eu tenho certeza que muitos pais têm esse mesmo orgulho quando veem que seus filhos são pessoas de bem, são pessoas que foram longe na vida. Pessoas que lutaram, chegaram em algum lugar. Mas não pôde estudar, beleza. Existem situações que a pessoa não pôde estudar, situações difíceis, mas a pessoa chegou em algum lugar. A pessoa montou um negócio, a pessoa prosperou, a pessoa progrediu, a pessoa é uma pessoa de bem. Eu estou falando daquele que não trabalha, não estuda, dorme tarde e fica na dependência dos pais. Tem filho com 20, 25, 30, 40 anos, até hoje que depende de pai e de mãe. Que é um vagabundo, é um preguiçoso. E ainda arruma filho, tá? Na rua para o pai e para a mãe cuidar, que nem é ele que cuida, nem é ela que cuida. A bomba ainda fica para o pai e para a mãe. O bonitão engravida alguma garota na rua, não tem dinheiro, e a garota que engravida de um tralha desse é mais sem juízo ainda, é mais tralha ainda. Aí quem vai sustentar a criança? É o pai e a mãe do bonitão. Conheço vários casos assim. E a bonitona também pega a barriga. Aí quem vai sustentar? O pai e a mãe. E ainda é obrigado a ter o bonequinho dentro de casa, ela chorando, que a criança quer mamar, tem que ter. Aí o que acontece? Sobrecarrega o governo com essa coisa do Bolsa Família. Eu sou favorável ao Bolsa Família para quem realmente precisa, tá? Pessoas que realmente vivem em situação de vulnerabilidade precisam sim de auxílio do governo. Agora, jovens e adolescentes que sabem que podem muito bem se prevenir para evitar filho,
porque sabem. Aí são os filhos tolos, porque a informação está aí na internet. E é você que tem que transformar a informação em conhecimento. A informação está aí. Você sabe muito bem que se fizer sexo sem proteção, a gravidez é o menor dos problemas. Tá? Mas entre os muitos problemas de uma relação sexual sem proteção, entre os muitos problemas tem a gravidez. Eu não vou nem entrar com mais detalhes nesse assunto, porque isso eu vou deixar para um livro que eu ainda estou escrevendo. E eu vou falar de IST, de um monte de coisa. Aguarda aí. Então, aí o que acontece? A pessoa engravida na adolescência, engravida quando é novinho, quando poderia se prevenir, porque aprende na escola. As escolas, os professores, naturalmente na aula de biologia, quando falam tem que falar sim sobre esse assunto, e esse assunto deveria ser tratado nas igrejas, palestrantes para explicar bonitinho para adolescentes, para jovens e tal, sobre essa questão da prevenção, né, de gravidez e etc, etc. Então, é muito triste quando isso acontece, aí vai para pedir Bolsa Família. Pois é. Aí sobrecarrega o governo, que deveria estar ajudando pessoas que realmente estão enfrentando dificuldade. Pois é. Não quero enveredar muito a mensagem por esse lado aí do social, porque eu quero pregar aqui o espiritual. E dentro do espiritual, o mais espiritual possível, filho, você aí que se enquadra na categoria do filho tolo, está na época de você mudar a sua vida. Está na época de você mudar o seu procedimento. Está na época de você verdadeiramente aprender o que a palavra de Deus diz, tá? Sobre o filho sábio que honra pai e mãe, que prolonga seus dias na terra. Está na hora de você aprender a ser uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que produz, uma pessoa que durante o verão, ao invés de estar dormindo, trabalha. A pessoa progride, estuda, corre atrás para alcançar seus objetivos na vida. Você tem a obrigação de ser esse filho sábio. A palavra de Deus ensina isso direto. É só você pegar a sua Bíblia e ler. O tempo que você perde na internet vendo besteira, baixa um aplicativo qualquer de Bíblia aí, que tem a Bíblia, e lê. Pesquisa e estuda a Bíblia. Você vai aprender muita coisa sobre o que é ser filho sábio. Transforme-se num filho sábio. Você que é pai, você que é mãe, corrija seu filho, para você não chorar depois, tá? O próprio livro de Provérbios fala disso, tá? De mães e pais e mães que choram porque não corrigiram seus filhos. Aí se tornam vergonha, se tornam um motivo de desgosto para o pai e para a mãe. Se torna um motivo de vergonha. Pois é. Então, está na época de você, pai, você, mãe, mudar sua postura. Corrija seu filho. Corrija a rota do seu filho. Corrija o caminho do seu filho. Instrua o seu filho no caminho que ele deve andar. Eu não estou falando nem de igreja de religião, não, porque Provérbios 22:6, que é o famoso texto, instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda que cresça não se desviará dele, ele não está falando necessariamente de religião, não, está falando de ensinar o caminho do bem, o caminho de ser uma pessoa do bem. A gente é que às vezes fala, leva para o lado da religião, e que também é válido, não há nenhum erro grave em dizer que você pode sim criar o seu filho num princípio religioso, preferencialmente de acordo com a palavra de Deus. Como eu digo para você, eu prego a palavra de Deus, eu não prego religião, não. Eu sou evangélico, eu optei por ser evangélico, por ser cristão de matriz evangélica. Eu optei. Mas eu não fico pregando aqui que você tem que ser religioso, eu estou pregando que você tem que ser cristão, abrir seu coração para Cristo. E que Cristo Jesus está acima das religiões. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema dessa mensagem de hoje foi filho sábio versus filho tolo, baseado em Provérbios capítulo 10, verso 5. E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que Ele continue falando poderosamente ao seu coração. Muito obrigado porque você ficou até aqui.
Muito obrigado porque você teve paciência para me ouvir. Muito obrigado porque eu creio que você recebeu da parte do Senhor esse conteúdo. Eu desejo que ele continue ministrando ao seu coração. E mais uma vez eu falo para você, todos os meus livros estão com os links de vendas aí nos comentários. Só você clicar e comprar. E o dia que nos encontrarmos em alguma igreja, me procura, que eu terei livros para você lá. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.